Bom, esse vídeo vai começar um pouquinho diferente. Esse é o terceiro vídeo do canal. Eu estou testando algumas configurações da câmera, até por isso eu quis fazer uma introdução aqui, para testar antes de sair amanhã para o treino. Até o bastãozinho eu estou testando para ver como é que funciona aqui, qual é o ângulo que eu tenho que deixar. Não tenho muita experiência ainda com isso, então eu tenho que ir me adaptando e ajustando as coisas, tá? Então qual que é o pó, como se diz, né? Amanhã eu faço 38 anos e pelo terceiro ano seguido eu vou fazer a distância da idade, né? 2024 eu fiz com o Maurício e com o Douglas na montanha, né, na região aqui. Ano passado eu fiz sozinho, fui até o centro de Benedito, 18,5, voltei 18,5. Na ocasião eu fiz 66 tiros de 250 metros por 250 fraco, 250 metros forte, 250 metros fraco, 66 vezes isso, 2 aquece e 2 desaquece, totalizando os 37K. E amanhã eu tenho 38 para fazer. Vou sozinho de novo, só que aqui eu tô num impasse. Ano passado eu fui cedo, eu sempre fui, aliás, de treinar cedo, né? Todo mundo que me conhece sabe. Porque a Cris também ficou em casa e amanhã também ela vai ficar em casa, então eu queria ir cedo para voltar e tomar café com ela. Então amanhã eu estou no mesmo impasse, mas como tá, né, clarei um pouquinho mais tarde agora nesses dias, eu não sabia se eu ia para a montanha ou não, mas como eu queria fazer esse vídeo para o YouTube, eu tenho que pegar aqui um interior, vamos dizer assim, né? Então se eu fizesse só no plano, eu até ia pegar, claro, clareando o dia, mas assim, aqui é tudo rodovia na região em volta aqui, então não dá pra gente conversar sem carro e também a paisagem também não é tão bonita, né? Então eu quero ver se de manhã cedo eu saia cedo, mesma coisa, só que daí eu não filmo nada, eu faço plano e asfaltão no começo do treino. E depois, mais pro final do treino, eu pego lá a montanha, né? Que eu tô montando o trajeto ali no computador agora, depois eu até posso mostrar para vocês. Depois, pro final do treino, sim, eu entro na parte de montanha aqui no final, que é estradão, daí já é bem mais bonito pra gente poder também conversar um pouco. Mas falando um pouquinho aqui, antes de eu mostrar para vocês o trajeto que eu estou pensando em fazer, tive que sair de casa para ir lá comprar dois géis, um da probiótica e um da Z2, e mais uma paçoquinha, né? Quem me conhece sabe que eu nem gosto de uma paçoca. Então, por que eu falo que eu tive que sair de casa? Eu sempre fui muito minimalista, eu nunca usava nada. Eu cheguei a fazer por muitos anos, muito tempo, os longos, né? E teve uma época que eu fazia entre 30 e 40 todo final de semana, aqui nessa região, na piscina aqui, né? E eu nunca levei nada, nem água, nem gel, nem nada. Eu falo que eu sou o cara que mais rodei quilômetros sem tomar gel. Se fosse fazer a conta ali proporcional, eu quase tenho certeza que sim. Eu ganhava gels nos kits das corridas, das provas, cara, vencia, eu não usava. Mas não que eu não ache que funcione ou coisa assim, mas eu sempre fui muito minimalista. Eu sempre fui de botar, como eu sempre treinei cedo, como eu falei, eu botava, cara, a roupa aqui, ó, separada, isso aqui eu faço há anos, tá? Separar minha roupa no dia anterior, pro dia seguinte sair, só me trocar e já sair para correr. Então foi sempre assim, sempre sem suplemento, sem água, em jejum, sempre, sempre, sempre. E como amanhã é um longuinho maior, eu pensei, pô, então eu vou testar aí um gelzinho, né? Eu tava com vontade até de testar um gelzinho, então peguei esses dois e mais essa paçoquinha. Esse Hydrolyte aqui eu já tinha aqui, então só vou levar num soft flask. Vou pegar mais um desse aqui com água, né? E levar. Então, de suplemento é isso. Café da manhã, que nem eu falei, eu nunca tomava, nunca tomava não, ainda não tomo, mas amanhã de manhã, se eu tomar, eu filmo para vocês. Eu quero ver se talvez eu como só um pãozinho tem até um mel ali, né, que é um pré-treino bom. E enfim, mas amanhã eu vejo isso, se eu como ou não. E aqui eu tava na dúvida se eu ia com Ultrabuco Terra 2, né, que esse tênis aqui para mim, eu não me incomodo de rodar com ele mesmo no asfalto. Para mim ele vai bem mesmo no asfalto, não me incomoda nada. E para estradão também ele é muito bom. E aqui tá o Casca de Bala, que esse aqui tá louco, nem sei quantos quilômetros tem já isso aqui. O pessoal do Instagram já não pode nem ver eu falar mais dele, ó. Olha só. Tanto que eu tinha postado que eu tinha no Instagram no final de semana que eu ia aposentar ele porque ele tava rasgando. Agora rasgou de vez. E essa semana eu corri todos os dias, né? Os 4 dias. Tenho 40 e poucos quilômetros na semana e foi tudo com ele ainda. Sei lá, uma hora eu vou ficar... Até não ficar descalço, eu acho que eu não vou sossegar.
Então eu tô na dúvida com qual que eu vou, ou posso ir até com o Boston 12, ó. Esse cara aqui eu gosto muito dele. Também já tá batidinho, mas vai longe ainda. Só que ele tá sujo, então pode ser que eu bote ele para rodar amanhã. E aqui, óculosinho, porque vai estar um dia bonito, principalmente no final do treino aqui. Bolsinha da Salomon. Essa bolsinha aqui é muito boa para levar, né? Comida, levar água. Camisa de assessoria, manguito também da Salomon, shorts e a meiazinha. Então é isso, amanhã eu vejo o que eu faço, se eu tomo café ou não, tá tudo mais ou menos separadinho. Eu sempre fui bem organizado com isso, sempre deixei tudo bem bonitinho. Na verdade, assim, pra mim até é estranho, porque como eu falei, eu nunca levei tanta coisa assim. Tipo, eu sempre fui minimalista, era só mesmo shorts, camisa, meia ali e deu. Então agora tem mais coisa porque eu fui lá comprar as coisinhas para levar junto, né? E como é um longo bem longo, então eu quis realmente ter ali para levar. Aqui para vocês terem uma ideia do caminho, eu vou filmar aqui para vocês verem. Então eu estou na dúvida do seguinte, se eu vou pelo estradão aqui é tudo plano, né? É todo asfalto e plano. E dou a volta por trás aqui no caso, né? Vou aqui começa a subida aí, nessa parte final aqui, aí eu posso dar uma voltinha maior aqui e voltar por aqui. Então, aqui seria subindo, ó, né? Saindo de casa aqui até aqui. Então, a ideia é eu chegar aqui em cima com 30km, porque do lado de cima até em casa dá 8. Então, fechar os 38. Então, aqui em vez de ser subindo, vai ser tipo descendo essa parte final aqui. A Piscina, que é o nome do morro aqui, né? Perto de casa. Enfim, então seria mais ou menos isso. Eu sei que hoje tem muitos aplicativos que fazem, né, o trajeto, o próprio Strava, que para quem tem pago, mas eu não tenho, então fica mais limitado. Eu estava até tentando fazer pelo Google Maps, mas também é limitado. Tem uma parte aqui que ele não passa, cara, mesmo que a estradão aqui, ele não passa, então tem que ficar emendando a rota, né? Então fica bem mais difícil. E aqui pelo Garmin Connect eu consigo fazer ela mais rolada, mais certinho, né? Então é isso, terceiro vídeo do canal, quero dar uma movimentada aqui, uma oportunidade para isso também. O roteiro, que nem eu falei, não tem muito roteiro do que eu vou falar, vai dando os insights conforme a gente vai correndo, a gente vai vendo coisas, vai lembrando das coisas e a gente vai conversando. Beleza? Então amanhã a gente conversa. Isso aí, começou o dia, é 15:05 da manhã. Eu tava na dúvida se eu ia comer ou não, mas eu vou comer só esse pãozinho com mel aqui mesmo. E vou levar os 2 gelzinhos ali que tava separado. E é isso. Sobre o tênis, eu acabei decidindo pelo Boston 12. Como eu vou pegar bastante estradão, asfaltão aqui no começo para fazer render, tênisinho de placa, ele é bem firme. E depois no estradão também ele vai bem, então eu decidi ir com ele. Eu não sou acostumado a correr com tanto peso assim na mochila, né? Por mais que eu fiz as provas com ela, mas eu corro poucas provas, então eu acabo correndo pouco tão pesado assim. Então eu quis um tênis mais leve, né? E que também vai me atender bem aqui, principalmente nessa primeira parte no asfalto. Então o Trabuco era uma outra boa opção, só que ele é mais pesado, então eu quis estar o mais leve possível. Isso aí, só um cafezinho. Eu quero sair no máximo 5:15, agora são 13:05, então eu só vou tomar um cafezinho e partiu. Quilômetro 10, estamos no centro de Timó. Saí 5 horas certinho de casa, então agora são 5:45 mais ou menos. Vamos lá, daqui a pouco clareia. Acabou de bater 20km e eu fiz uma volta maior do que eu deveria. Como eu não fiz o mapa certinho, eu fui no meu feeling e aí eu perdi o ponto de referência. E aqui eu tô longe ainda da onde eu quero chegar. E já bateu 20km, então eu vou ter que fazer uma volta menor. Em vez de fazer um balão maior no morro lá, eu vou ter que fazer menor. E mesmo assim capaz de passar ainda. 1h32, 20,5 km certinho. 4,31 de média. Azedou o meu caminho, a minha rota. Como eu não joguei pro relógio, eu fui no meu feeling ali, só fiz mais ou menos. A voltinha que eu fiz no centro de Timbó ali deu maior. Estou com 24,700, 1h52 cravado.
4,32 de ritmo. E eu queria fazer um caminho lá na bifurcação. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu for para um lado, que era onde eu queria ir, dá mais 14,5 até em casa. E se for pegar antes aqui na outra, dá 11,5. Então eu vou ter que pegar essa de 11,5. Também é bonito, mas é mais inclinado. E aí tem menos paisagem, vamos dizer assim. Mas ainda vai dar boa. Vou ter que ajustar aqui. Não tomei nenhum gel ainda. Nada, só tomei água e isotônico. E assim, ó, tá vendo? Falei do gel. Eu vou indo, vou esquecendo. Enfim, talvez eu tome um depois. Lá na bifurcação, talvez eu tome um. A hora que eu explicar pra vocês lá. Isso aí, ó. Fazer render quase 25k. Nem amanheceu ainda direito. Bem demais. 184 de ganho. Só no sobe e desce das ruas. Ó, aqui é a bifurcação, ó. Eu venho daqui geralmente, dou a volta por aqui. E essa volta aqui lá de casa dá 26 com 1000. Aqui dá 11,5. Então eu vou ter que vir por aqui, ó. Vou ter que subir onde eu não queria, mas senão vai passar de 40. Vamos lá. Aí, falando... Aqui vai começar a subir bastante, ó. 205 de ganho. 1h56, 25,600. Agora aqui sobe tudo numa pancada só. A volta por lá, ela sobe, mas sobe mais leve. Só que lá dá 14,5 até em casa. Aqui dá 11,5. Então agora é subir de boa. E essa noite eu não dormi muito bem. E não pelo fato dos 38k em si. Pra mim pra mim é bem tranquilo fazer 38. Eu falei isso semana passada, no final do meu longo. Eu sempre tenho um volume muito grande, então a distância pra mim é de boa. Mas eu fico ansioso porque pra fazer vídeo eu não tenho muita experiência. É câmera, Aí eu fico indeciso se eu faço pro YouTube, faço pro Instagram, o que eu faço. Isso me gera uma ansiedade. Não vou dizer que é uma coisa muito ruim, mas essa noite eu sabia que eu sou assim. Então, essa noite foi assim. Eu acordei 1h54 a primeira vez e praticamente não dormi mais. É assim. E agora, meu amigo, que vai começar a brincadeira. E aqui sobe tudo praticamente em... Não chega a dar bem a 3k. Vai subir uns 400 de ganho. Estava em 200, talvez chegue a 550, 600. E por lá sobe mais leve, porque lá dá mais distância também. Lá em cima eu vou mostrar pra vocês onde é que eu ia sair dando a volta. Rapaz, aqui sobe. Aqui é o mesmo percurso que eu fiz semana passada. Só que eu desci aqui e fui pro Centro-Timbó, né? Sexta passada eu fiz 34. Só pra dar uma calibrada. E estava falando ali dos treinos, que pra mim isso aqui até é fácil. Não fácil, mas fácil de boa. Sempre com volume nos últimos anos de mais de 100k. Tirando aquela parte que eu machuquei ali no final do ano. Só. Então, volta aquela coisa, né? Quem quer mesmo dá um jeito. Nos últimos anos, eu acho que eu não pifei nenhum treino. Nenhum. Sabe o que é isso? Então, os resultados eles não vêm do dia pra noite. E tem gente que atalha, né? Quer correr igual o coleguinha. Começou a correr ontem. E quer correr igual os caras que correm há muito tempo. Devagar, gente. Devagar que tudo tem seu tempo. Já. Vamos lá, né? Estradão de chão. Aqui é tão em pé que eles estão asfaltando. Acho que quando chove aqui, quase não sobe. Primeiro gel, quilômetro 27.
Meia boca. Meia boca. Como eu falei ontem, eu sou o cara que mais correu comendo gel. Eu acho que eu deve ter tomado uns 20, 30 na minha vida. E pra quem não sabe, eu contei, acho, no primeiro vídeo do YouTube, eu cheguei a correr 800 dias seguidos. E não era correr 5K que nem tem os caras que fazem ali, né? Dia 200, 5K todo dia. A média desses 800 dias deu 15 km por dia. Deu 11.500 quilômetros. Não é pouca coisa não. Aqui tem a igrejinha, ó. Eu vou subir ali pra mostrar pra vocês. Eu não gosto de parar. Inclusive esse era o assunto também que eu ia falar. Ó, aqui tem uma biquinha. Esse também era o assunto que eu podia falar pra vocês. Meus amigos já sabem. Eu odeio ficar parando em treino. Odeio, eu me cobro demais. E talvez eu acho que é por isso que eu evolui tanto e... Enfim. Mas é uma coisa minha. Embora nos últimos tempos ali eu até dei uma segurada assim, sabe? Mas é perfil. Quando eu saio pra correr, eu já saio quando eu vejo. Não que eu faço ritmo de prova, mas sim, eu quero sair normal, sem se preocupar, sem... Então, mas assim, cada um é cada um. Olha a igrejinha. Deixa eu ver se consigo ir mais longe pra mostrar pra vocês. Pior que aqui eu vou cair, porque tênis liso. Ó. Olha só. Igrejinha e Chaimel. Bem bonito aqui. Aqui eu já vim não sei quantas vezes. Aqui até em casa dá 9h30 mais ou menos. Então vai faltar um pouquinho para fechar ainda, mas praticamente certinho. Se eu dou a volta por lá, que daí vai chegar na bifurcação ali, onde eu vou mostrar para vocês, que era a volta por aqui ou por lá, lá ia dar uns 2,5 km a mais, então ia passar um pouquinho de 40. Ó, primeira parada, eu já não gosto de parar, eu subi só para mostrar para vocês. Olha só, querendo amanhecer o dia. E aqui é a bifurcação que eu falei, ó. Eu tô vindo de baixo aqui. Essa ruazinha aqui é da onde eu ia fazer o balão lá, quando eu falei. E agora eu vou pra cá, ó. Eu vim daqui. E aqui é onde liga, né, as duas aqui, ó. Então agora eu volto pra cá. Ali a Abissínia, rodeio. Aqui tem uma última subidona. Aí eu chego no ponto mais alto. E aí é só descer aquele... Inclusive eu mostrei lá fazendo a rota. Eu mostrei lá aquele pedacinho lá. Agora é descendo aquele morrinho lá. E agora dá até pra botar o óculos que tá vindo solzinho. Cara, eu saí tão cedo de casa. E eu não sei se eu cheguei a falar. Eu falei que ia falar, mas não falei, né? Que eu fiquei... não, acho que eu falei sim, que eu fiquei ansioso, né? Não dormi direito. E nessa ansiedade, eu até acabei acordando mais cedo. Nem tinha tocado o despertador, já levantei. Era 4 e pouquinho, acho. E já acordei, já fiz café, fiz com calma. Tirou um pouco da ansiedade aquela foto que eu postei de manhã cedo ali, que a Cris me ajudou a fazer ontem à noite. Deixei pronto o post. Senão eu tava preocupado com isso também. Fazer a foto sozinho de manhã, não queria aquela foto classiquinha. Queria a foto mais um pouquinho elaborada. Ela me ajudou, deixei a postagem pronta. E aí só postei de manhã cedo. Mas mesmo assim, tudo que eu tinha pra fazer, como fazer, me tirou um pouquinho do sono. Um pouquinho não, bastante. Desde as 2 da manhã. Cara, é isso aqui que eu queria, ó. Eu tava ansioso pra chegar a essa parte aqui, ó. Cara, aqui não tem como parar. Como não parar, olha só. Olha só, velho. Que coisa mais linda. Eu que não sou de parar, olha só. Vai com a mão esquerda mesmo.
Obrigado, Senhor. Vou até bater uma fotinha aqui. E aqui é a última pegada, ó. Não sei se vai dar pra ver o grau de inclinação, mas aqui é a parte mais alta de todo o treino. Lembram quando eu mostrei lá na telinha que era descer a piscina e até aqui em cima, saindo de casa, subindo esse morro aqui, dá 8K aqui, justamente aqui no final da subida. Agora é só descida. E eu acho interessante porque, cara, é 8K aqui assim, ó, bem quando termina a subida, ó. Agora vem a descidona. Agora é 8K de descida. Na verdade não dá 8 porque lá no final tem um plano, né? Então não dá 8, mas é praticamente só descida. Estamos com 29.300, ou seja, vai faltar 700 metros lá embaixo. E vai dar certinho, porque eu entro na cachoeira, mostro a cachoeira pra vocês. Vou na igreja também, que eu sempre faço ali meu sinal da cruz ali quando eu passo. Então, eu até comentei, eu contei a história também lá no primeiro vídeo, eu acho, do quão boa energia eu tenho nesse lugar aqui. Eu já treino aqui há muitos anos, eu chegava a fazer 30, 40 todo final de semana aqui nesse morro. Isso final de semana. Teve semanas que eu vinha subir 3 vezes esse morro aqui na mesma semana. 2, 3. Cara, se for somar tudo que eu já corri aqui, tá louco. Então, e eu criei uma conexão com esse lugar aqui. Porque a gente trabalhava na festa. Esse ano é o primeiro ano que a gente não vai talvez trabalhar, porque mudou a diretoria, a gente saiu. Depois de muitos anos que meu sogro e minha sogra também tocava a igreja aqui em cima, né? E a gente trabalha, eu subo esse morro aqui no dia 12 de outubro, quando tem a festa aqui. Já fazem uns 16, 18 anos, a gente até perdeu as contas, já eu e minha esposa. Teve um ano só que a gente pifou, acho que ela estava doente. Senão todo dia 12 a gente subia e trabalhava na festa. Eu geralmente subia correndo antes da procissão, 4 e pouco da manhã. Subia, vinha aqui para trás e aí voltava para trabalhar na igreja ali depois quando a procissão chegasse. Então eu tenho uma energia muito boa aqui, eu já comentei isso algumas vezes também no Instagram. E cara, pra mim terminar aqui foi especial, sabe? Tipo, pegar essa parte final com esse nascer do sol, meio que foi proposital, até pela circunstância que eu já expliquei, né? Fazer render lá no começo e depois terminar aqui, descendo, pegando o amanhecer. E nessa montanha aqui que eu me sinto muito abençoado aqui. Tem uma energia muito boa, cara. Tá louco. Eu lembro de tudo que eu já fiz aqui. Então muito bom. Agora eu vou dar um tempinho, daqui a pouco eu filmo ali na cachoeira. E depois tem um mirante lá da piscina também para mostrar um pouquinho. Depois eu quero aproveitar a descida e agradecer também. Fazer meu momento aqui de agradecimento, reflexão também. Eu sempre, no dia do meu aniversário, sempre fico bastante pensativo, reflito algumas coisas. E como eu já disse ano passado também, é um momento que eu reflito bastante e a gente tem que sempre talvez melhorar um pouquinho, né? Eu sei que eu tenho algumas coisas para melhorar, sei disso. Sei que às vezes não é fácil também lidar comigo. Ao mesmo tempo que eu sou bom, eu sou ruim ao mesmo tempo. Ruim, não no sentido de maldade, mas eu costumo dizer que eu tenho um coração bem gelado e um coração bem quentinho. E às vezes também depende da pessoa qual ele vai escolher, né? Da minha forma como lidar com ela. Então é isso. Até daqui a pouco. Já decidam. Bom, nem vamos parar muito. Eu quero terminar. Cachoeira pequenininha, mas bonitinha. Só para sujar os pés.
quilômetro quase 31, 656 de ganho. Bora descer e finalizar. Aqui é a igreja, ó. É que eu falei que a gente trabalha sempre, que tem a capelinha. Aqui eu passo toda vez. Passo toda vez para agradecer, nem que eu tô passando na principal ali, eu entro só para fazer um agradecimento. Aqui eu vou passar no meio do... Aqui eram os caixas ó, da festa, onde a gente trabalhava. E aqui é o galpão, ó. Quanta história aqui. Eu vim dali, ó, e agora só seguir. Último takezinho lá no mirante para mostrar um pouquinho para vocês. Eu acho que vai estar tudo fechado, ó, a neblina. Aqui tá tudo fechado, então eu acho que vai estar meio fechado. Não sei se vai ter vista. É, como eu imaginei, tá tudo fechado, ó. Aqui tem o mirante, ó. Mas enfim, então eu vou encerrando por aqui o vídeo. Tenho mais 4K e pouquinho para descer, para fechar. Eu gosto de vídeos até 25, meia hora. Talvez esse, não sei se vai dar um pouquinho mais. Mas enfim, obrigado para todo mundo que acompanhou. Aos meus 14 inscritos no Instagram, no YouTube. E assim, eu fiz isso aqui também mais para deixar uma lembrança para mim também. Nem questão de querer muitos seguidores ou, né, longe de mim. Se acontecer, vai acontecer naturalmente. Tá bom? Valeu!